Vamos iniciar aí mais um treinamento ao vivo e hoje com a participação da Prismian, né? O tema do webinar de hoje é soluções de baixa e média tensão Prismian e o palestrante é o Ricardo Avena, né? Ele que é gerente de produto especialista na Prismian. E caso vocês tenham aí alguma pergunta, vocês podem enviar aí pelo chat, que após a apresentação aí do Ricardo, a gente reserva um tempo aí para respondê-las, tá bom? Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Vamos fazer aqui um bate-papo, né? Uma live aí, muito legal. Nosso parceiro Dimensional, parceiro da Prisma. E hoje falar um pouquinho aqui de baixa e média, dois temas bem legais. A gente preparou o seguinte, né? Tem o chat aí, que o Leonardo já comentou, né? Vai mandando suas perguntas lá, conforme a gente for falando. E depois não deixam aí de responder o quiz aí para reforçar aí o aprendizado e também concorrer aí a esse copo térmico aí bem legal. E depois vou ver se eu respondo lá e concorro a um desses também. Aqui eu vou falar rapidamente quem é Prisma, alguns aí já conhecem, mas a gente vai falar muito rapidamente e depois vou mostrar aqui algumas novidades da baixa tensão e depois da média tensão. E depois a gente abre aí para responder as perguntas, né? Se a gente souber a resposta, obviamente. Mas mande aí, que qualquer coisa a gente busca aí, pesquisa e responde depois por e-mail, tá? Aqui vai ser um momento aquele, sei que você já sabe, mas não custa repetir, a Prisma é a antiga Pirelli, né? Quem é jovem há mais tempo aí deve conhecer a Pirelli Cabos, né? Fios e cabos, então nós somos de origem Pirelli, né? E hoje nós somos o maior grupo de fios e cabos do mundo. Estamos aí em praticamente todo o mundo, um faturamento aí de 17 bilhões de euros. E estamos completando, senhoras e senhores, 96 anos de Brasil. Então sigam aí a Prisma nas redes sociais, vão ter vários vídeos aí, eventos, bem bacanas. Estamos comemorando então 96 anos de Brasil no dia de hoje. Olha aí, Dimensional. No dia de hoje estamos completando somente 96 anos de Brasil. E assim, é muito bacana. A gente que eu sempre fui do setor de fios e cabos, eu estou só há 30 anos no setor de fios e cabos, sou novinho, e tem uns colegas aqui rindo de fundo, mais a empresa aí completando, então, 96 anos de Brasil. Então, sim, somos Prysmian, somos Pirelli, somos General Cable, somos várias marcas aí que hoje estão sob o nome de Prysmian, ok? Qualquer dúvida também, pergunta aí, fato histórico, fica à vontade para perguntar. Como nós estamos no Brasil, já que nossa plateia aqui hoje é Brasil, né? Estamos fazendo em português esse treinamento, vamos falar das 6 fábricas no Brasil. Eu estou aqui diretamente de hoje, Éden, Sorocaba, é um bairro aqui na cidade de Sorocaba. Nós temos uma outra fábrica aqui num outro bairro chamado Boa Vista. Nós temos em Joinville, Santa Catarina. Nós temos 2 fábricas no Espírito Santo, uma em Vila Velha e uma em Cariacica. E também temos aí o Cabo Mineiro, né? Em Poços de Caldas, uma planta também enorme, tá? Onde lá faz o cabo de médio. Hoje nós vamos falar bastante da planta de Poços e do Éden. É o que eu já mostro aqui nesse slide. Como eu falei, vamos fazer bem rápido. Depois a gente abre aí para as perguntas. Então, ó, onde nós estamos? Nós fazemos aqui, o foco é a baixa tensão. Então, nós temos o condutor isolado, né? Aplicação residencial, comercial, industrial. Aqui a gente chama de build wire, né? O fio doméstico aí, até 750 volts. Tanto em PVC quanto a Fumex. Os cabos de 1 kV, né? Isolados em HIPR, então também são feitos nessa unidade aqui de Sorocaba, tá? Uma unidade que começou em 76. Nós temos outros produtos aqui para curiosidade, né, da audiência aí. Se você já andou de elevador, você já usou um produto Prisma. Nós temos aí 85% desse mercado, então seguramente você já andou aí de um elevador que tinha cabo Prisma. Se você já andou em algum carro aí das grandes fabricantes brasileiros aí, com fábricas no Brasil, perdão, você também já o cabeamento, né? Não o chicote é feito no chicoteiro, né? São empresas que fazem isso, mas a Prisma é homologada lá pelo, pelo fabricante do carro, né? Então, essas variedades, infinidade de cores, é enviado ao chicoteiro, ele monta o chicote de acordo com o veículo, né? De acordo com o projeto para aquele veículo e envia. Então, esse é um exemplo aqui de baixa tensão feitas aqui na planta de Sorocaba, no Éden, e aonde eu estou nesse momento, inclusive fazendo essa live aqui para vocês. E a outra planta que eu vou destacar é a de Poços de Caldas, tá? Em Poços de Caldas nós fazemos os cabos
de média e também fazemos alta tensão. Então, olha aqui só, de repente cai até na prova, hein? A Prisma, então, aqui, vocês já puderam, né, notar, nós fazemos a baixa tensão, a média tensão e a alta tensão no Brasil, tá? Então, ainda, né, isso aí só há 96 anos, né? Completando no dia de hoje. Olha que bacana, né? Então, fazemos baixa, média e alta, tá? Temos plantas, né, como vocês viram, em 50 países? Sim. Podemos trazer também um cabo de fora? Sim. Né? De repente a planta aqui está com uma ocupação muito grande. Mas somos o único fabricante que consegue fazer baixa, média e alta no Brasil. Tá bom? Aqui para conhecimento aí, ó, um pouco de curiosidade, nós somos verticais. Este é o forno, um dos 2 fornos de alumínio que nós temos em Poços de Caldas, tá? Então, é alimentado a gás natural. Então, nós dominamos, né? Acho que é essa palavra, né? Nós dominamos a metalurgia. Então, nós temos em Joinville, Santa Catarina, o forno de cobre. Então, o cobre também é nosso, né? E aí o alumínio, uma foto do alumínio, muito usado em cabos de média que a gente vai falar. E se você faz um cabo de média e um cabo de alta, você precisa testar ele. E, pessoal, uma curiosidade, os cabos são testados em tensões muito mais altas do que a tensão da qual ele irá trabalhar, né? Então, essa foto, tá? Não é da NASA, esse aqui é o nosso laboratório de alta tensão em Minas Gerais, Brasil, em Poços de Caldas, onde nós conseguimos aplicar impulsos de até 800 kV, 800 mil volts, tá? E somos o único também que atinge essa capacidade aqui no Brasil. Então, só para, né, eu sou engenheiro, né, sou engenheiro no Brasil, então a gente é um pouco ufanista para mostrar que tem muita tecnologia no Brasil também, tá? Maravilha. Como eu falei da parte institucional, a gente vai fazer aqui bem rápido para falar o negócio mais legal que é cabo, né? Aqui de novo o momento lá do comissário de voo, da comissária de voo. Sei que você já sabe, desculpa aqui a audiência qualificada que está presente, mas vamos recapitular bem rapidamente aqui conceitos e cabos, ok? Eu acho que eu tinha até um pointer aqui, né? Se eu sei usar isso aqui ainda. Vamos ver se é esse cara aqui, ó. Contador a laser. Ó, que beleza. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá? Bacana. Então, nós temos, os cabos sempre vão ter condutores ou condutor, né? Ele que conduz a energia. Nós temos alguns modelos, inclusive, pode ser só o condutor, tá? Existe cabo nu, que não tem nem o isolamento. E também depois tem a cobertura. A gente vai detalhar um pouquinho, né? Tanto os cabos de baixa tensão quanto o de média tensão. Aqui a parte técnica da coisa, a definição do que é o condutor, né? Um meio físico, metálico, né? Mas de maneira simplicista, sim, o condutor conduz a corrente elétrica. A isolação isola e a cobertura protege. Vamos pensar dessa maneira bem simples, tá ok? O condutor não necessariamente é feito por um único elemento de cobre ou alumínio. Ele pode ser feito por vários fios. Isso aqui é um primeiro conceito, pessoal, importante na hora que você for fazer a compra aí na Dimensional, né? Dimensional, nosso parceiro aí, tem o material em estoque, né? Mas hoje em dia ninguém gosta de trabalhar mais com isso e você não vai nem encontrar. Mas antigamente era comum ter só apenas o fio rígido. Você ia ligar o chuveiro ali, um cabo 10 milímetros rígido precisava realmente um pouco de força. Esse é o classe 1. Depois os fabricantes, né, conseguiram fazer aí o classe 2. Essas são as normas que regem isso, tá, pessoal? A NEMA nos Estados Unidos, a IEC mundial, e no Brasil, a ABNT, né, sendo uma norma NM, norma Mercosul. Então, Brasil e Mercosul segue aí a IEC. Então, até o 35 milímetros ali, é o 7 pernas, como algumas regiões do Brasil chamam, é 7 elementos aqui para fazer o condutor, né? Então, isso já traz um pouco mais de flexibilidade. E o flexível, a IEC criou o classe 5. No Brasil, infelizmente, foi criado aí uma subclasse, que é o classe 4. Ele não é um flexível como o classe 5, só que é mais flexível que o classe 2. Então, o classe 4, pessoal, existe, tá? No Brasil e Mercosul apenas. Tá? Não é ilegal fazer um classe 4, porém é menos flexível. Então, cuidado aí, você falar apenas a palavra flexível, aqui uma dica aos projetistas, eletricistas, compradores, todo mundo que está aqui investindo esse tempinho aqui hoje em participar, em aprender um pouquinho.
sempre cite a classe. Olha, eu quero um condutor classe 2, ok. Eu quero um condutor classe 5. Não use palavras genéricas como rígido, flexível, semiflexível, semirrígido, tá? Você pode acabar comprando um produto errado. Deixa eu dar um exemplo visual. O pessoal, né, Leonardo, sempre pede coisas visuais, ó. Aqui nós temos dois produtos conformes, ou seja, são dois produtos corretos, não são produtos ilegais. Esse aqui é um 2,5 milímetros quadrados, um condutor aí muito utilizado nas tomadas do Brasil. Esse aqui é o do neutro, ó, ele é na cor azul. Eu comprei aqui o da Prisma e eu comprei de um concorrente, tá? Um concorrente honesto também. A seção dele, a quantidade de cobre aqui está correta. Porém, esse aqui é um classe 5 e esse é um classe 4. Então, não sei se o pessoal está conseguindo ver aí, ó. A, a classe 5, né? Vai ficar muito mais flexível. Veja que a seção é a mesma. Desculpa repetir, isso aqui é para ficar bem claro, né? Se você somar as áreas aqui, né? Os dois têm 2,5 milímetros quadrados. Só que, até tem uma pergunta muito boa chegando aqui. Poxa, para instalar, qual que vai ser mais fácil? Quanto maior a classe, aí pessoal, pode mandar o chat aqui que ele chega para nós aqui online, tá? Tem só um delayzinho aí da internet. Então, sim, para instalar, você imagina fazer a instalação com classe 1. Né? Hoje em dia ninguém faz mais, mas antigamente era só isso. Foi para classe 2, ninguém mais queria usar classe 1, não é, pessoal? Agora, você vai e conhece um classe 5, você não vai querer mais comprar classe 4. Então, pessoal, na hora de comprar, peça cabo flexível e cite a classe. Se o classe 2 te atende, tudo bem. Né? Evite aí flexível, que senão você pode receber aí como que fala lá o ditado, o gato por lebre, né? O classe 4 e você queria o classe 5. Então, flexibilidade, quem puxa aí, perguntar aí para a audiência aí depois aí se tem eletroduto apertado, pequeno, se tem curva aí nas instalações difíceis de fazer, né? Isso é uma pergunta retórica, né, pessoal? A gente sabe que a instalação aí no dia a dia do eletricista não é fácil. Então, uma flexibilidade é sempre bem-vinda e para isso existem os diversos níveis, né, os diversos tipos de classe. A Prysmian só trabalha com classe 5 no condutor flexível. A Prysmian optou por não ter o classe 4, para eu não ter um produto diferente do resto do mundo. Lembra das normas? Por que o instalador da Europa, da França, da Alemanha, da Itália, vai usar um produto Prysmian mais flexível e eu do Brasil vou usar um produto menos flexível? A Prysmian optou apenas por fazer o classe 5. Classe 4 não é irregular, mas cuidado aí, pessoal. Atento na hora da compra, ok? Então, pouquinho aqui de teoria. Para finalizar, falamos do condutor, o isolamento que isola. E aqui um pouquinho de curiosidade também, ó. O pessoal sempre pergunta, poxa, como que era antigamente? Eu enrolava papel, ó. Era tipo um cabo múmia, né? O cabo aqui, ó, essa foto aqui é de um condutor isolado em papel. Você, às vezes, impregnava o papel em óleo. Então, olha que mistura bacana, né, pessoal? É uma situação elétrica com calor e você usa um papel impregnado em óleo. É praticamente acender a churrasqueira, né? E isso, graças a Deus, aí, a engenharia evoluiu. Hoje em dia a gente já usa aí polímeros. Mas o papel impregnado é algo que foi muito usado aí pela Prysmian e por outros fabricantes. Então, tá aí uma curiosidade como era e como é hoje. Ok? Só a título de curiosidade aí, hoje em dia ninguém mais faz condutores isolados em papel. E a cobertura ou capa, tá? Não sei como, de acordo com a região do Brasil, aí cada um chama de um jeito. Ela tem uma finalidade mecânica, né? Então ela vai proteger do ambiente, ó. Esse é um dos ensaios aqui, ó, de impacto, ó. A gente que fabrica cabo fica até com dó de ver uma imagem dessa, olha aí, ó, o cabo sofrendo um estresse, né? Na hora de lançar o cabo, de puxar, eu sei que isso não acontece aí nas instalações de vocês, né? Um canto vivo ali de uma eletrocalha, né? É tudo redondinho, bonitinho, com espaço, né? Nem tem eletroduto cheio, enfim. Então, o cabo vai ficar no sol, a capa que vai ter que aguentar esse sol, a radiação UV. Ela é a primeira que recebe a chama se tiver um incêndio. Então, a cobertura, o cabo em si, tem que ter muita resistência aí, né? Tem que estar muito preocupado se for uma instalação interna ao fogo. Esse é o próximo ponto que eu vou chamar a atenção aqui, pessoal. Falamos já do condutor,
grau de flexibilidade, isolamento, cobertura, performance em relação ao fogo, pessoal. Isso é muito importante, tá? Nós estamos vendo cada vez mais neste mercado da baixa tensão, um dado aqui alarmante a você, usuário, que está aqui assistindo, comprador. O mercado de baixa tensão no Brasil, 70% deles são cabos não conformes. Apenas 30% deste mercado é conforme. Ou seja, nosso parceiro dimensional aqui está brigando só por 30% do mercado. Os produtos que tem lá dimensional, eles estão dentro desses 30%. Infelizmente, hoje tem muito cabo aí, o famoso desbitolado, ou uma coisa pior ainda, está entrando aí cabos de alumínio pintado de cobre. Ele é um alumínio com uma tinta de cobre por fora. Isso é ilegal, tá? Isso é irregular e pode causar aí danos e até morte. Então, muito cuidado com os produtos regulares. Outra coisa é a característica anti-chama. Aqui nesse vídeo, pessoal, ele está disponível no YouTube também, tá? Houve uma fatalidade. Primeiro, ninguém deseja que o cabo pegue fogo, que uma casa pegue fogo. Mas se pegar, o que vai acontecer com você que está no ambiente? Vamos mostrar aqui, ó. Se o vídeo passar, aí, ó. Nós vamos queimar dois cabos, um em PVC e um em Afumex. Os dois cabos são Prysmian, tá? Não estou falando de fabricante A contra fabricante B. Eu estou dizendo de tecnologias, tá? Os cabos em PVC, que ainda são permitidos serem vendidos no Brasil, tá? Eles são anti-chama, sim. Eles não vão propagar o incêndio de um local ao outro, porém eles vão gerar uma fumaça preta e uma fumaça tóxica. Enquanto que os cabos não halogenados ou livres de halogênio, baixa emissão de fumaça e livres de halogênio, que na Prysmian recebem um nome de Afumex, ele vai soltar menos fumaça, pouca fumaça e não vai gerar gases tóxicos. Vejam nesse exemplo aqui, eu vou passar o vídeo novamente. São dois cabos de boa qualidade, porém um ainda com a tecnologia em PVC. Então, cuidado, senhoras e senhores, você que está aqui assistindo essa live, dependendo do ambiente, hoje a lei brasileira já proíbe você usar PVC. Locais com alta concentração de pessoas, uma boate, um cinema, um shopping, muito atento a esse ponto. O cabo mas é um cabo anti-chama. Isso é um dos requisitos. Ser só anti-chama não é o suficiente. Veja se você não tem que também utilizar um cabo que emita pouca fumaça e que não emite gases tóxicos. Veja que aqui o Afumex já está pegando fogo, e aí eu vou colocar fogo num cabo em PVC. Veja que você já não consegue ver a placa lá de saída, né? Aquela placa de evacuação, enquanto que no cabo Afumex você consegue. Países como a Comunidade Europeia já baniram o PVC, tá? Você só tem o cabo mais seguro. No Brasil, hoje, a lei ainda permite ter os dois tipos. Ela exige que em locais, como eu falei, uma arena, né, uma boate, uma igreja, um local com alta concentração de pessoas, um metrô, instalações também de difícil evacuação, né? Hoje a lei brasileira já exige que você use compostos baixa emissão de fumaça e livre de gases tóxicos, que na Prysmian é o Fumex, ok? Então aí mais um conceito para tomar cuidado na hora de você escolher o seu cabo. E a Prysmian, vamos falar agora de outra coisa, trazendo um pouquinho aqui de novidade para alguns, né? Nós temos o Afumex e agora nós temos o Afumex Green. O que vem a ser o Afumex Green, ou o biopolietileno? O polietileno é um dos compostos da mistura Afumex. Ele tradicionalmente vem do petróleo. O problema é que o petróleo é um carbono capturado que está lá no fundo do nosso planeta e você traz para a atmosfera. Então, a cada quilo que eu compro desse composto aqui para aplicar no cabo, quando eu pego ele da matriz fóssil, eu jogo 2 quilos de gás carbônico no planeta. E aqui, né, sei que você já sabe, mas né, o CO2 é o gás de efeito estufa, ou seja, vai esquentar o planeta. Então, a cada quilo que eu uso, e aí você pode multiplicar na tua obra quantos quilos de material plástico você tem no cabeamento, a cada quilinho que você adquire desse produto, você joga 2 quilos de gás carbônico no planeta.
Vamos lembrar aqui que 1 quilo de CO2 é uma caixa d'água de 510 litros, tá? É um volume enorme. Então aqui você está jogando 1.020 litros de CO2 no planeta, a cada quilo de plástico. Porém, a Prysmian, em parceria com a indústria brasileira, com a indústria química brasileira, desenvolveu o biopolietileno que vem do etanol, que vem da cana-de-açúcar. E esse cara tem uma pegada de carbono, isso aqui também alguns chamam de pegada de carbono, negativa. O mesmo quilo de polietileno, eu tenho -3 de pegada de carbono, tá? Ah, muito legal. Pessoal comentando aqui, tem um pessoal que ficou assustado aí, né? Com 70% dos cabos irregulares do Brasil? Sim, é verdade. O pessoal da engenharia que está me atualizando, fica muito legal se vocês depois, pessoal, puderem aí acessar uma organização não governamental chamada Qualifil. A Qualifil, ela todo ano ela compra, ela não pede ao fabricante, ela vai na loja e compra cabos de diversas marcas e testa. E o último levantamento de 2024 da Qualifil, esse documento é bem completo, é bem legal, pessoal, tá? Acessem lá no site da Qualifil, acho que é qualifil.org.br, tá? Qualifil. Acusou que das amostras compradas e testadas, 76% deu não conforme, perdão, 74% deu não conforme e 26% deu conforme. Eu fui bonzinho aqui, arredondando 70-30. Mas tudo bem, que seja 70-30, é uma vergonha, né? Como que é o modelo no Brasil? Esses produtos no Brasil possuem certificação compulsória do Inmetro. O que é isso? Para você vender o produto no Brasil, antes você, fabricante, envia uma amostra ao Inmetro. E ele testa a amostra que você enviou. O Inmetro hoje não tem condições ou não tem essa prerrogativa de ir no mercado e fazer o post-surveillance, de fazer a compra do produto que efetivamente está no mercado. Quem vem fazendo isso é a Qualifil, uma organização criada por bons fabricantes, apoiada por bons fabricantes e também pela sociedade civil, pelas engenharias, né? Para que eles estão fazendo esse trabalho. Então, muito importante você ver uma marca, por exemplo, a Prisma é associada da Qualifil, nós apoiamos essa iniciativa, né? E para você ser um membro da Qualifil, eles testam o seu produto, não é assim, eu quero ser membro da Qualifil, só entra fabricantes que estão preocupados aí em fazer cabos conformes, né? Cabos corretos, tá bom? Então, se o fabricante não tem o selo Qualifil, pessoal, como que eu posso dizer aqui? Fique alerta, né? Já é um sinal de que, cuidado, não estou dizendo que é um cabo irregular, mas é um indicativo. E tem um aqui que me perguntou, né? Poxa, o Inmetro não pega isso? O Inmetro, então, ele só faz a primeira certificação, tá bom? A que o fabricante enviou. Ele não tem braço, poder, ou talvez não tenha nem prerrogativa, eu não sei, tá? De ir no mercado e comprar aquele que efetivamente está à venda. Mas sim, se tem fiscalização ou não, é um crime, tá, pessoal? Não é que não é legal, é um crime vender um produto não conforme no Brasil, tá? Legalmente, isso está muito bem pacificado, o Código de Defesa do Consumidor já diz em seus primeiros artigos, eu vou sair um pouquinho aqui da engenharia e ir para o direito, se você está fazendo igual a dimensional com o nosso parceiro, ela não está fazendo uma relação de comércio, então vale o Código de Defesa do Consumidor. Você, eletricista que está aqui participando dessa live, você não está prestando um serviço? Então aplique-se o Código de Defesa do Consumidor. E lá nos primeiros artigos do Código de Defesa do Consumidor está explícito, todo produto deve seguir, atender às normas brasileiras quando elas existirem. Então não tem como dizer que eu uso a norma se eu quiser, tá, pessoal? Então cuidado aí. E a justiça brasileira nos últimos anos, inclusive, condenou eletricistas que sabiam que estavam com o cabo desbitolado e instalaram isso. Eles foram corresponsáveis, infelizmente lá houve vítima, né? Então cuidado você aqui, seja comprador, seja profissional, em instalar um produto irregular, tá bom? Sim, olha, escola provavelmente sim. Consulte o seu engenheiro, veja aí. Lembrando, né? A NBR 5410 é a que rege esse tipo de
aonde você pode, que produto você deve usar, tá? Então é um local sim, com muitas pessoas, crianças, né? Talvez em idade que não vão saber se soa um alarme, uma criança pequena sabe que é para sair, né, calmamente. O hospital é outro exemplo também, que é difícil a evacuação. A pessoa está lá numa cama, num leito, como que ela vai sair rapidamente do hospital, né? Então, pessoal, é isso aí. Boas perguntas aqui, pessoal, vai mandando no chat. Então, resumidamente, nosso portfólio de baixa tensão é bem completo. Ainda temos o cabo em PVC? Temos, porque, infelizmente, a lei brasileira ainda permite. Mas nós vamos falar aqui bastante do Afumex, né? Temos os cabos para aplicação fotovoltaica, os cabos 1kV, cabo multiplex, temos uma infinidade de cabos baixa tensão, inclusive acessórios, tá? Então, pessoal, vamos destacar aqui os dois produtos Afumex Green. Você que está assistindo essa live, né, dê um up aí na sua instalação. Se você está na dúvida se a lei permite ou não, por que você já não nivela por cima? Vamos colocar o produto mais seguro. Não tem problema se você colocar um produto Afumex Green num local onde poderia PVC. Você só está com mais segurança, né? Até outro dia alguém mandou aqui uma pergunta numa live dessa parecida, né? Poxa, então morrer pouca gente pode, só não pode morrer muita gente, né? Obviamente que era uma brincadeira. A gente deseja que não morra nem pouca gente, nem muita gente. Então, pessoal, vamos padronizar por cima. Faça a sua casa. Poxa, é uma residência, pouca gente, mas você pode fazer. Está aí disponível na Dimensional. O condutor isolado, 2,5 para tomada, com o Afumex e ainda que usa o biopolietileno, o polietileno de cana-de-açúcar. Você vai estar ajudando o nosso planeta, afinal a gente só tem esse. Esse produto, pessoal, foi lançado em 2011. Então veja aí que a tecnologia de cabos mais seguros e ecológicos não é de hoje. A indústria, você que está em instalação industrial, pessoal, nós temos o cabo 1kV também, os cabos 0,6/1kV ou 600/1000 volts. Então, desde 2022, nós temos o Afumex Green 1kV, tá? Então, esses dois produtos aqui, né, Leonardo? Em estoque na Dimensional. Você tem o produto aí seguro e ecológico. E hoje em dia, até as distribuidoras de energia, olha, eu trouxe 2 cases aqui. Esse webinar aqui não é para concessionária, mas a CEMIG e a CPFL já usaram em 2023 aí produtos verdes aí nas suas redes, tá bom? Então, novidades aí da baixa tensão, toda uma linha de cabos mais seguros e green, tá? E não é uma coisa assim futurista, vou ter isso, não, isso está em estoque. Você pode fazer hoje uma instalação, então, segura e mais ecológica na sua obra. E na média tensão, que muita gente já perguntando aqui de média tensão é outra coisa muito legal. Alguns aí consideram, né? A NR10 já considera só baixa e alta, mas normalmente no Brasil, o pessoal via de regra geral aí, coisas acima de 1kV e abaixo de 69.000 volts, o pessoal chama de média. Tá? Isso é convenção. E a média tensão, pessoal, nós temos aí a distribuição no Brasil das concessionárias, tem muita distribuição em 13.800 volts, tem 25.000 volts, tem também, né, em 35. Então, tem também motores aí em 6 kV, tudo isso é média tensão. E esses cabos são feitos lá, como a gente viu, na nossa fábrica de Poços de Caldas. E é muito legal você transportar energia nessas tensões num cabo isolado. Vou mostrar aqui, passo a passo, um cabo de média tensão, e o princípio também vale para alta. Vamos lembrar que em Poços de Caldas eu faço até 138.000 volts. Eu tenho o condutor e aqui tem as linhas de campo, ó. O campo elétrico aqui em volta do condutor. Ele sente as pequenas irregularidades aqui de um classe 2. Ó. Esse condutor é um classe 2, mesmo assim você tem alguma, ele não é um cilindro perfeito. A solução para isso é eu fazer uma extrusão é um processo industrial, onde eu aplico esse composto preto, chamado de semicondutor interna. Isso aqui, apesar de ser, como que eu vou dizer, um plástico, ele é um plástico que conduz eletricidade. Olha que legal. E aí eu fico com o cilindro perfeito. Então as linhas de campo agora ficam uniformes, elas não sentem mais as irregularidades. Depois eu aplico o meu isolante. Normalmente, os dois compostos mais utilizados em cabos de média é o XLP e o EPR. Tá?
Então, aqui, ó, eu apliquei agora o isolante. O problema é que esse cabo não vai estar flutuando lá no espaço sideral. Sempre vai ter um terra, né? Vai ter um potencial de terra, o abandejamento, a parede, o chão. E as linhas de campo, elas vão tender a procurar esse terra. E elas vão se concentrar. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que o terra está aqui nesse cantinho. As linhas de campo vão se concentrar aqui e essa parede não será suficiente para aguentar toda essa tensão acumulada aqui. E aí a solução, quem bolou o cabo de média isolado, inclusive, é um engenheiro da Pirelli, tá? Isso foi uma criação em algumas décadas já atrás, o cabo de média isolado. E aí, pessoal, a solução foi colocar o terra em toda a volta. Então, isso que é o que o pessoal chama de a blindagem do cabo de média tensão. Com isso, olha, as linhas de campo ficam agora uniformes novamente. E aquela quantidade de material isolante aguenta, né? O potencial aguenta as linhas de campo, porque elas não estão mais concentradas. A única coisa é que eu faço isso com fios normalmente, ou fitas, e eu vou ter o efeito de pontas ao contrário. Então, o truque, novamente, é fazer uma nova extrusão de uma semicondutora externa. Então, agora eu tenho um cilindro perfeito aqui dentro, um cilindro perfeito aqui fora e um isolante. E com isso eu consigo confinar aí os 69 mil volts, 138 mil volts, 500 kilovolts, é todo nesse conceito aqui, pessoal. Tá? Condutor, semicondutora, isolante, semicondutora e blindagem. Essa blindagem tem que estar aterrada. Uma vez que a blindagem está aterrada, eu coloco uma cobertura e aí sim, se alguém tocar nesse cabo, não tem problema estar passando aqui os 35 mil volts aqui dentro, você não vai ter potencial nenhum aqui. Logicamente, né, pessoal, não fique agarrando o cabo aí se você não precisa, né? Mas sim, esse é um condutor de média tensão isolado. Então, toda uma tecnologia. Outra curiosidade, essas três camadas aqui, senhoras e senhores, semicondutor interna, isolação e semicondutor externa, são extrudadas juntas. É uma tríplice extrusão. Não pode ter nenhum material, nenhuma partícula, um grão de pó entre esses três caras, porque senão as linhas de campo vão sentir, vão se concentrar e o cabo vai furar, vai ter problema, tá? Principais produtos da média, condutores singelos, né? Acho que é o produto aí que a Dimensional, os distribuidores mais têm em estoque, tá? E aí você, se você precisar de um sistema trifásico, você compra, né, a quantidade vezes 3 e você monta lá o seu trifólio ou em paralelo, porém você pode comprar ele já tripolar, já são as 3 fases e uma cobertura. E também tem o triplexado, que são os 3 cabos já torcidos, né, entre si. O mesmo aí, isso segue a NBR 7286, então são cabos normatizados no Brasil, tá bom? E também tem isolação XLPE, é um outro termofixo, tá? Nós também fabricamos, seja com EPR ou XLPE. Singelo, tripolar, triplexado. Concessionários também, em alguns casos, usam isso no poste. Você vai ver ali 3 caras desses torcidos com um cabo de aço sustentando eles, tá? É o RDA, né? O Rede de Distribuição Aérea. É o triplexado autossustentado. Então, a tecnologia dos cabos de média é bem legal, tá? Vamos mostrar aqui, né? Como eu mostrei aí, o singelo acaba sendo na distribuição o mais comprado, o mais vendido. Variações. Eu posso ter coberturas de diversos tipos, tá? Posso ter uma cobertura em PVC anti-chama, posso ter em polietileno se eu for enterrar o cabo, tá? Eu posso ter cabos anti-cupim, tá? Sim, quando você enterra o cabo em algumas regiões do Brasil, tem um cupim que vai lá e fura o cabo. E aí a Prysmian bolou uma solução anti-cupim. Você tem tanto isolado em XLPE quanto em EPR, tá? Um dos modelos mais, só a título de curiosidade aqui, e o condutor, né? Tem alguma pergunta aqui que chegou, né? Mas é só cobre, é só alumínio? São os dois. Você pode ter condutores tanto em cobre quanto em alumínio, no condutor, tá? A blindagem sempre em cobre. Então, esse aqui é um dos modelos mais utilizados aí, mais fáceis de você encontrar no dia a dia. Tá? Aqui um resumo, essa apresentação também, depois a Dimensional distribui aí para vocês. Né? Hoje em dia, não há mais diferença entre EPR e XLPE. Tá? Os dois atendem super bem. Alguns consideram o EPR um pouco mais flexível, tá? Mas num cabo também de classe 2, de uma seção alta,
pode ser que isso não seja impactante. Alguns mercados só usam XLPE. Por exemplo, o mercado de geração renovável, as usinas as plantas, né, solares, eólicos, só usam XLPE, porque ele tem uma perda um pouco menor do que EPR. Tá? O plástico também produz, né, opõe aí, atrapalha a condução da energia. O XLPE em longas distâncias tem uma pequena vantagem. Questão de custo, pessoal, varia muito do momento da economia mundial. Tem hora que o EPR está mais em conta, tem hora que o XLPE está mais em conta. Hoje, nesse momento que estamos fazendo essa live aqui, XLPE está um pouquinho mais em conta, tá? Mas isso depende aí muito da demanda mundial, ok? Então aí, ó, para quem ainda nunca viu um cabo de média, tá aqui um trafo abaixador, né? Aqui em cima, nesses isoladores, está entrando a alta tensão. Por exemplo, a entrada da empresa que eu estou aqui agora, da Prisma, nós recebemos em 88 mil volts. Nós somos um cliente de alta tensão. Pelo consumo aqui da fábrica, quem puder um dia aí, ó, coloca dimensional, né? Para marcar a visita aqui. Inclusive, essa alta tensão que chega aqui para nós, em todas as 6 fábricas do Brasil, nós compramos energia limpa. Nós temos o iREC, tá? Aquele certificado. Toda a energia usada para fazer o cabo green, olha que legal isso. Então, o cabo já é green e a energia ainda que foi usada nele, nós compramos de fonte renovável. No nosso caso, a fábrica do Éden aqui, a energia veio das plantas solares do Piauí. Tá? Então aqui entrou 88 mil volts, esse trafo abaixador, saiu aqui, ó, 13.800 para alimentar as outras cabines aqui da Prisma. Tá? Então aqui são cabos isolados. Ó. Talvez quando vocês verem transformador em alguma instalação industrial, vocês vão ver aqui uma caixa, tá? Um pilar. É porque isso aqui normalmente está fechado. Aqui a gente tirou as chapas para poder visualizar o cabo. Deixa eu dar um zoom ali. Olha aí, ó, os cabos de média tensão isolados, tá, pessoal? Então, esse é um cabo que, sim, se você encostar nele, nada acontecerá, tá ok? Os cabos também podem estar embaixo da terra. Olha só lá, ó, que legal a foto, ó. O cabo diretamente enterrado. Ó. São cabos de média, isso aqui são cabos da Prisma, instalados aqui lá numa planta fotovoltaica no sertão brasileiro, tá? Então, quilômetros e quilômetros de cabo aqui, ó, é um trifólio em cada um deles, tá? E aí que o pessoal usa o cabo anti-cupim, tá? Você ainda pode pedir ar, direção, trio elétrico aí no seu cabo, tô brincando. Você pode pedir adicionais no seu cabo, uma proteção anti-rato, uma armadura, né? Todos os cabos existe essa opção. Falou de cabo de média, uma solução em média tensão, pessoal, é bem bacana pelo seguinte. Primeiro que é um nível de profissional já diferenciado, tem bem menos concorrência, tá? É um trabalho aí, né? Separa aí as crianças dos adultos. Tá? E é impossível você conectar um cabo de média tensão sem a terminação ou mufla, e também não é possível você emendar sem utilizar aí uma emenda. Tá? Vou passar aqui uma emenda, né? A terminação ou mufla, né? Aqui um videozinho, isso está no YouTube, a versão completa, pessoal. A Prisma fabrica e comercializa a emenda e a terminação. Então, se você está adquirindo um cabo de média, lembre que você necessariamente precisará da terminação, e se tiver que emendar devido ao lance ser grande, você também vai precisar de uma emenda. A Prisma não utiliza nenhum térmico que precise tocha, né? Porque, principalmente se você tiver instalação subterrânea, é proibido você gerar uma chama, né? Porque pode explodir e tudo mais. Então, todas as terminações e emendas da Prisma são a frio, tá? Aqui, ó, no vídeo agora da direita, tá mostrando, ó, tirando a semicondutora externa, tem todo o gel, tem todo o passo a passo, tá, pessoal? Aqui tá simplificado para a gente não tomar o tempo. Da terminação que é necessário no cabo de média tensão. Então, essas saias, né, isso aí é chamado de saias. Quando você vê isso na ponta de um cabo, já sabe, opa, aqui é média tensão. É o único jeito de você conectar um cabo de média tensão. Deixa eu terminar o vídeo aí. Olha aí o rabicho para aterrar a blindagem. E, né, um diferencial aí, ó. Você vai na dimensional e já faz o pacote. Que aí você ganha aí alguns diferenciais, tá? Uma garantia estendida. Você tem vantagens se você usar a terminação Prisma no cabo Prisma.
mas basicamente é o nível de tensão e o diâmetro do dielétrico. Você pode sim usar uma outra terminação num cabo Prisma e pode usar uma terminação Prisma num cabo do concorrente também, tá? Aí vai ser a garantia normal. Mas se você montar aí o conjunto, lembre que sempre tem um benefício. Como eu falei, sempre a frio, né? Já que em alguns locais, pessoal, não pode ligar aí a tocha, né? Ligar como é o nome daquilo lá? O maçarico, tá bom? E agora eu vou deixar aqui o pessoal escanear. Poxa, Ricardo, eu quero aprender de média, eu quero um curso de média. Esse guia, pessoal, está disponível para download gratuito, está em português, ele já está conforme a 14039, versão 2021, tá? Então, é muito bacana. Ou depois só você colocar em uma ferramenta de busca aí no Google, né? Guia de média tensão Prisma, tá? É até ilustrado. Então, né? Ele já vai trazer todas as tabelas, é bem complexo. Lembrando, pessoal, o média tensão é um segmento diferenciado. Para quem está aí no ramo da elétrica, recomendo, né? Especializar, porque você vai trabalhar realmente com clientes de um rigor maior, né? Você não vai. Eu sei que isso não acontece no Brasil, né, pessoal? De ter aí o generalista, né? Outro dia eu ouvi até um termo aqui, Leonardo, é o pedrecista, né? Tem colegas aí da elétrica que estão aqui assistindo aqui, que de vez em quando encontra esse não profissional, né? Concorrendo aí na instalação. Então, pessoal, vá para a média atenção, que é bem bacana. E fica o convite para pegar as novidades em nossas redes sociais, né? Tem um outro aqui que mandou já a pergunta aqui, onde manda o currículo, LinkedIn, tá? LinkedIn também pode, todas as vagas da Prisma. A última vez que eu entrei aqui, tinham 30 vagas no Brasil em aberto e 700 no mundo. Então, não deixe de seguir a Prisma no LinkedIn, tá, pessoal? Vamos lá, falamos de baixa, de média, Leonardo. Vamos ver agora aqui as perguntas. Vamos deixar aqui no guia. Perdão aqui que eu fui e voltei. E a gente vê aqui se tem mais alguma pergunta aí, Leonardo. E algumas outras aqui que eu já recebi. A gente pode respondê-las aqui com calma. Vamos lá, pessoal. Pode ir no chat aí. Enquanto isso, muita gente baixando o arquivo aqui. Nosso marketing monitora aqui a rede aqui do site, Leonardo. Muito bom esse guia aí, gratuito para vocês, hein? Ok. E, Vamos e aí eu queria aguardar o chamar agora pessoal. aqui o Laércio. Desculpa, Leonardo, vamos aí. Você e Não, depois o tranquilo. Laércio. Pode ficar à vontade, que por enquanto a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta, Tem mas algumas pegando aqui que a aqui gente eu já foi já. respondendo ao longo aqui. Eu queria chamar aí o Laércio, enquanto a gente escolhe mais alguma pergunta boa aqui para responder. Fala pessoal, boa Boa tarde, tarde, todo mundo me escuta? alto e claro. Então, que bom. Primeiro, Avena, parabéns aí pelo excelente treinamento mais uma vez, acho que ficou muito claro aí para o pessoal que acompanhou. Se tiver alguma dúvida aí, tanto na esfera de produto ou comercial, técnico, o pessoal pelo chat aí pode mandar que, à medida do possível, a gente responde todo mundo ou depois encaminha aí as dúvidas para o pessoal. Eu acho que duas coisas aqui eu queria repassar com vocês, tá? A primeira delas Primeira delas, quem é você, Laércio? Só para eu não conheço é, você. Quem é você? eu vou me apresentar. Desculpa aí. Hoje eu respondo pela operação da Sonepar a nível Brasil, além da gestão do Sul. Estou aqui na Prismian já há 4 anos e meio, trabalho aí com o Avena, com o Thiago do nosso marketing, que deve estar por aí também. Então, também sou responsável pela operação e o atendimento da Dimensional. No que tange ao desenvolvimento aqui do pessoal, eu acho que a primeira coisa que a gente queria trazer é o trabalho que a gente tem desenvolvido bem próximo com o Renan Capello, tá, pessoal? Não deixem de acionar o Renan nos negócios que vocês tiverem, tá? O Renan está fazendo a gestão de oportunidades, tanto de baixa tensão quanto de média tensão. Tenho falado com o Renan diariamente para desenvolver
ferramenta, guias, facilitar a vida de vocês aí no dia a dia, no âmbito comercial. Então, não deixem de acionar o Renan, tá? Eu vejo que às vezes alguns vendedores entram em contato diretamente com a Prismia, e isso não tem um problema, mas coloquem o Renan no circuito, porque ele faz esse monitoramento do pipeline, das oportunidades. A gente tem revisado semanalmente para deixar cada vez mais as coisas claras, tá bom? Muito Então, bem, esse isso aí, né? Em resumo, acione a Dimensional. Nosso parceiro tem linha direta aqui com a Prisma. É isso aí. A pergunta específica que chegou aqui, ó, escola, sem dúvida, né? Escola, sim. Tem um pessoal aqui perguntando mais coisas de projetos, né? Sim. E aí, né, pessoal? Às vezes, não é que o usuário final, uma pergunta que chegou aqui, muito boa, às vezes é desconhecimento, né? Não é que o cliente quer botar um produto tóxico no shopping dele, no teatro dele, é que ele não sabe mesmo, né? De que existe o produto mais seguro. Depois nós vemos tragédias aí ocorrerem, né? Quem se lembra aí da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, né? Onde tivemos aí, parece que 242 fatalidades e 0 queimados. Todos foram intoxicados pela fumaça tóxica, né? Então, pessoal, você aqui que está participando, você é eletricista, comprador, leve essa informação adiante, né? Porque de repente o teu cliente não sabe e ele vai te olhar com outros olhos aí, que você chamou a atenção, de repente ele estava ali, né, descumprindo alguma exigência legal, ou mesmo que ele pudesse usar um cabo em PVC ainda tóxico, ele vai ficar feliz de ter ali um hotel, né, uma pousada com uma instalação mais segura. Eu acho que todo mundo aqui que tem uma família, que tem alguém aí, um ente querido, vai querer a maior segurança para sua casa, né? Então, procure aí cabos low smoke zero halogene, né? Cabos baixa emissão de fumaça e livre de halogênios, ou se for a Fumex Green, melhor ainda, que aí é da Prism e ainda melhor para o meio ambiente. E mais uma novidade aqui, que já liberaram eu para falar, pessoal, os cabos de média tensão a Fumex, agora no segundo semestre, também serão green. Então, praticamente aí toda a linha Afumex, que é a linha do produto aí mais seguro, aquele que vocês viram no vídeo lá, né, que quase não solta fumaça, todos eles vão ser green. Vamos lá. Bacana essa aqui, hein? O cabo isolado, ó, a pergunta muito boa que chegou aqui, pessoal. A altura para instalar uma rede de média tensão com cabos isolados? Bandejamento, nenhuma, tá? Isso está lá no 5410, porque o cabo é isolado. Inclusive, ele está em contato um com o outro, né? É por isso que tem todas aquelas camadas lá. A questão de altura é quando é uma rede nua ou cabo coberto, tá? Cuidado com o cabo coberto. Olha, essa pergunta é muito boa. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto do cabo coberto. O cabo coberto é um dos que mais mata no Brasil, hein? Ó. Excelente pergunta essa aqui. Deixa eu ver se eu tenho a foto de um cabo coberto aqui no comecinho. Aqui, o cabo coberto. Cadê você? O cabo coberto ou protegido. Ele não é isolado, pessoal. Você vai ver em algumas redes de distribuição do Brasil, alguns chamam de rede compacta, rede spacer, rede protegida. Esse condutor aqui, ó, com uma camada plástica em volta. Ele não está isolado. Nele vai escrito cabo não isolado, não tocar. Né? Se você tocar, você pode né, mudar de plano. Né? Então, nunca chegue perto desse cabo de média, porque ele não é isolado. Então, sim, o cabo isolado não tem problema nenhum. Agora, o cabo coberto ou o cabo nu, aí sim você vai ter que cair nas regras lá de altura mínima de segurança, porque quem está isolando é o ar. Né? Então, aí você não pode chegar perto. Agora, num cabo isolado, vamos aqui no cabo isolado, ó. Vamos lá no cabo isolado de média e de alta tensão também. Né? Ó, esse cabo, você está aqui com a blindagem aterrado. Ó. Então, a cobertura, você não tem mais nada. Então, tanto que, olha só, um trifásico, esqueci o nome aqui do colega que perguntou, né? Olha aqui as 3 fases, ó, estão encostadas uma na outra. Então, essa é a grande vantagem, né? Inclusive, uma rede subterrânea das cidades é feita toda com cabo de média isolado, né? Então, aí não tem esse problema de altura, distância, nada disso. Porque o cabo está totalmente, né? O campo elétrico, aqui a tensão está totalmente confinada aqui dentro.
enquanto que nas redes nuas, né, pessoal, chegou perto, você já pode, né, ter uma fatalidade, ok? Não sei se respondi aí o colega. Então, não tem problema nenhum. O cabo, né, ó, pode ver aqui, ó. Olha esse exemplo do trafo aqui é bem legal. Vem uma rede aérea, provavelmente nua aqui, por isso que os isoladores estão longe um do outro, e aí depois do trafo, isola aqui, se for o da Prisma, eu não lembro se essa foto aqui é o da Prisma, a nossa rede, como eu falei, chega a 88 mil, depois baixa para 13.800. E aqui no 13.800, ó, né, tá todinho isolado, ó. Tá? Pode enterrar, pode ir por cima do, né? Olha a planta solar do norte da Bahia. Essa aqui é o meu colega, engenheiro Igor, que foi lá tirar essa foto. As 3 fases aqui, ó, uma encostada na outra, né? Sem problema algum, ok? Boas perguntas aí também, pessoal. Eu sei que temos aqui só mais alguns minutinhos, mas queria reforçar aqui, pessoal, enquanto o pessoal escolhe mais alguma pergunta boa aqui para responder. Não deixe de, no próximo mês, Intersolar. No próximo mês, Intersolar em São Paulo, tá? Deixar passando o vídeo aqui para o pessoal ver. Nós vamos estar lá com todos esses produtos. Então, quem tiver essa oportunidade, vai lá, visite. Eu vou estar lá na feira, tire a sua dúvida. Sempre tem brindes legais também. Então, aí, ó, não deixe de visitar a Prisma. Vamos estar com um stand lá bem bacana. E sempre tem novidade nessas feiras, pessoal, né? Trazer alguma coisa aí em primeira mão. A gente aproveita, não posso falar, tô louco para falar aqui, mas não posso. Então não deixe de visitar Intersolar. É a feira aí do segmento, né? Fotovoltaico, mas ela tá gigante e vai ter todos os produtos lá, média, baixa e alta tensão, ok?